Então, abra sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, ou carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Abra sua Bíblia para acompanhar a leitura, deixe aberta. Nós vamos usar a Bíblia, alguns textos, além desse de Colossenses, mas deixe aberta aí no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4, onde nós encontramos o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Deus nos ajude a entender, a interpretar e a expor a sua palavra com fidelidade. Vamos orar mais uma vez nesse instante. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor, palavra viva, palavra eficaz, palavra que, por inspiração tua, colocaste no coração do apóstolo Paulo esse texto, Senhor. Ó Pai Santo, que a leitura desse texto nos faça pensar sobre a nossa condição de cristão, nos faça pensar sobre o céu, Senhor. Ó Pai Santo, que o teu Espírito Santo nos conduza neste instante para expor com fidelidade a tua palavra, Senhor. Abre o coração, a mente dos que estão a nos acompanhar, para que possam entender a tua palavra, Senhor. O teu Santo Espírito possa fazê-los compreender toda a verdade do Evangelho, Senhor. Nos usa como instrumento teu para transmitir a tua palavra, Senhor, nessa noite. Humildemente nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos aqui esse texto, e a partir dessa palavra de Paulo aí aos Colossenses, eu quero nessa noite usar o nosso tempo para pensarmos, refletirmos sobre esse seguinte tema: pensando no céu. Nós estamos vivendo esses momentos difíceis, nessa chamada pandemia, nesse isolamento, né, social, imposto a nós por algumas condições, logicamente que nós aceitamos, por conta das informações dos médicos, né, da vigilância sanitária, daqueles que tratam com isso, dos infectologistas, enfim, daqueles que estudam, tiveram o privilégio de estudarem e assim colocar isso para nós. Por outro lado, nós também sentimos, não é, algo diferente nisso tudo. A questão econômica tem mexido com o Brasil como um todo, e também o viés político, né, nesse momento, também nos faz pensar algumas coisas. E aí, essa semana, já tem alguns dias que venho pensando sobre isso, lendo textos e refletindo, comecei a pensar sobre o pensar no céu. Nós, às vezes, pensamos muito aqui na Terra, o que é essa pandemia, o que significa para a igreja, como será a igreja depois dela, o que é que vai vir de novo, o que é que vai ficar do mesmo jeito, que vai despertar no coração nosso, como cristãos, no país, no governo, na economia, e às vezes deixamos de pensar no céu, ou pensar nas coisas do alto, como diz aqui o apóstolo Paulo. E nós devemos fixar nossa ambição na busca de tudo que está relacionado com Cristo, na sua exaltação. É isso que diz o versículo 1, né? Se foste ressuscitado com Cristo, esse aqui não é uma condicional de dúvida, mas é até de porque fostes, é o que Paulo está dizendo, ressuscitado com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, não é?
onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Portanto, a nossa fixação deve olhar para essa exaltação de Cristo. Buscar, em primeiro lugar, as coisas do céu, as coisas do reino de Deus. É isso que nós compreendemos. E, inclusive, é a instrução de Jesus para nós. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Não? Devemos, portanto, nos encantar com a cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. Se a gente puder compreender o céu como essa cidade, a Nova Jerusalém, a qual foi preparada para aqueles eleitos de Deus, onde iremos reinar eternamente com o Senhor Jesus. Então, desprezar os encantos desta terra, desse mundo, e há um motivo para isso. Nós devemos desprezar isso por causa da sublimidade do céu. Nós pertencemos a uma nova vida, temos um novo lar, temos uma nova pátria, e nós devemos pensar sobre isso. E note que Paulo deixa muito claro no versículo 2, pensar nas coisas lá do alto. Como diz aí no versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E o contexto aqui todo, né, é que os irmãos de Colossos estavam meio preocupados com algumas coisas que estavam ocorrendo na cidade de Colossos e também na igreja. E Paulo vai e os orienta, né, os adverte, os admoesta para que olhem, pensem nas coisas lá do alto. Os nossos pés, é verdade, devem e estão, né, sobre a terra. Isso é verdade. Mas nossas mentes devem estar no céu. Hoje nós vivemos a inversão desses valores. Não é? Infelizmente, alguns crentes querem um paraíso na terra, querem tesouros na terra, estão assim, agarrados às coisas da terra, por isso não aspiram às coisas do céu. É como se o evangelho, não é, trouxesse essa transformação que alguns chamam de político-social e se instaurar esse paraíso na Terra. Isso é o que foi conhecido na década de 80, na chamada teologia da libertação, ou seja, o evangelho ia libertar toda a opressão político-social, especialmente na América Latina, especialmente aqui na América do Sul, não é? E essa teologia, sabemos hoje que não levou a cabo, não levou a essa conclusão, porque queria o paraíso na terra. E sabemos que não teremos paraíso aqui na terra. Sabemos que aqui na terra vamos ter dissabores, tristezas, angústias, pandemias, terremotos, guerra, rumores de guerras, pestes. É isso que está dito no Evangelho para nós. Vamos ter perseguição daqueles que são cristãos, que defendem o nome de Cristo. Portanto, pensar é inverter os valores, pensar que aqui na terra podemos ter um paraíso. Paraíso só no céu. Ou só quando for instaurado o novo céu e a nova terra com Jesus. Portanto, devemos pensar nessas coisas do alto. Não é? Lembro-me de um episódio, Josué e Caleb, lá no caminhar para chegar à terra prometida, eles enfrentaram as tentações do deserto. Eles suportaram a incredulidade dos seus irmãos hebreus. E é por isso que eles entraram na terra prometida. Porque suas mentes estavam na terra prometida, estavam em Canaã. Eles sabiam que tinha uma herança prometida por Deus em Canaã. Nosso tesouro está no céu, ou seja, nessas coisas do alto. Nosso descanso está no céu. Nosso Senhor está no céu. O céu é a nossa origem e é o nosso destino. É, como diz na linguagem, é o retorno à casa do Pai. Então, queridos, vamos entender um pouco o que é que Paulo quer colocar aí. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra, né? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esse pensai, e como diz no versículo 1, né, buscai as coisas lá do alto, essa palavra buscai aqui, esse imperativo aqui, significa esforçar-se sinceramente por alguma coisa. Ou seja, está
na linguagem grega, no presente, e é no sentido de uma ação contínua ou continuada. Significa o quê? Você deve e eu devemos nos esforçar sinceramente por as coisas lá do alto. A ideia aqui é, como cristão que somos, co-ressurretos com Cristo, temos que desenvolver o hábito de nos preocuparmos com as realidades celestiais. É isso que Jesus Cristo diz lá em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. E não devemos estar preocupados com realidades terrenas. Isso acontece porque em algum lugar do nosso coração, algum espaço em nosso coração, nós estamos buscando primeiro o nosso próprio reino, a nossa própria forma de justiça, a nossa justiça própria. Por isso nós nos apegamos a essas coisas daqui e queremos que seja como nós planejamos ou como nós queremos que sejam as coisas. Jesus Cristo disse que nós temos que desenvolver o hábito de preocupar-se com as coisas celestiais e as outras coisas nos serão acrescentadas. É bem verdade, como eu falei, nós estamos na Terra, vivemos aqui ainda, e precisamos viver assim, mas pensando no céu. E por que isso faz sentido para nós? Quando nós nos preocupamos, né, com as questões terrenas, algum lugar do nosso coração, como eu falei, está guardado alguma coisa pensando só em nós mesmos. Agora note, Paulo diz que nós somos ressuscitados com Cristo. Portanto, nossos interesses devem estar focados em Cristo. Quais os interesses? Pensamentos, objetivos, ambições. Toda a perspectiva deve estar na esfera celestial. Veja o versículo 2. Pensai, não é? Aqui seria a ideia direcionar a mente para algo, ou direcionar a mente na direção de o céu. Ou seja, pensai nas coisas lá do alto. Você não deve somente buscar o céu, mas precisa também pensar o céu. O teólogo Lightfoot disse isso. Ou seja, não é apenas querer buscar o céu, mas é pensar sobre isso. É estar voltado para as coisas que vêm do alto para nós, ou seja, de Deus para nós. Pensar nas coisas lá do alto é não atentar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. É o que Paulo diz quando escreve aos irmãos da cidade, da igreja de Corinto, capítulo 4, verso 18, da sua segunda carta. Precisa pensar biblicamente e não misticamente sobre o céu, porque podemos também cair nesse erro, né, de criar essa imagem do céu de maneira mística, e nós temos que pensar de maneira bíblica, como está colocado para nós. O versículo 4 diz que isso significa que quando Cristo aparecer em sua segunda vinda, eu e você também apareceremos com ele na condição glorificada. Não é? Diz lá, em outro texto, né? Os mortos primeiro, e depois nós que estivermos vivos para estarmos recebendo um novo corpo incorruptível para reinar com o Senhor eternamente. Mas isso é pensar no céu. Ou seja, quando a gente começa a pensar nisso, deixamos de colocar as nossas afeições nas coisas da terra e começamos a colocar nas coisas do alto. E isso é não estar preocupado com a aparência aqui da terra. Mas, pensando nisso, fiz a seguinte pergunta: qual o melhor momento para pensar no céu? Qual seria o momento adequado para pensar no céu? Seria no momento de pandemia? No momento de tristeza, de angústia? Qual seria o melhor momento para pensar no céu? E a Bíblia tem muitas passagens de esperança, e elas estão dentro de seus contextos, nos fornecem discernimento quanto às circunstâncias nas quais nós podemos pensar no céu de modo mais proveitoso. E
Eu vou tomar emprestado uma lista do livro O Desejo de Agradar a Outros, do Lou Priolo, em que ele coloca algumas questões sobre pensar o céu. Eu vou usar aqui para que a gente tenha uma compreensão melhor de qual o momento eu devo pensar no céu. Com que frequência o céu vem à minha mente quando enfrento algumas dessas situações. Então, atentem. Quando é que o céu vem à minha mente? Quando eu enfrento a situação de provações. O que é que eu penso no céu quando eu passo por provações? As provações nos preparam para a glória. A nossa fé é como ouro e, como tal, precisa ser refinada. Por quê? Assim como o ouro tem impurezas e precisam passar pelo processo de refino no fogo de altíssimo grau, também nós, para estarmos prontos para a glorificação, precisamos passar por provações. A nossa fé, a provação para nós seria como esse refino para produzir algo glorioso em nós. Pensando no sentido do ouro, né? Pega lá o ouro bruto e o ourives trabalha esse ouro de maneira a transformá-lo em algum ornamento. Por exemplo, ele pode pegar lá um ouro bruto, passar pelo refino, tirar as impurezas e transformar essa pedra, né, de ouro bruto, esse minério, e transformar numa aliança, num brinco, num pingente, num cordão, etc. O que é que Deus fará de nós para a glória que está reservada e revelada para nós? A nossa fé vai ser provada mesmo, e talvez Deus nos faça alianças, ou brincos, ou pingentes, no sentido figurado, logicamente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, quando eu enfrento as provações, o que é que eu penso sobre o céu? Qual a imagem celestial quando nós enfrentamos provações? E isso vai facilitar para que nós também nos capacite a nos regozijar grandemente, com alegria indizível. Observe o texto, abra sua Bíblia, de 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9, o texto que nós meditamos quinta-feira passada. Mas observem, eu quero chamar a atenção desse texto. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9. Veja o que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele primeiro exulta a Deus como bendito, bendito Deus e Pai, mas note que ele diz que a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é o que nos traz uma viva esperança. É a sua misericórdia que nos regenerou. Agora vejam, para uma herança que é incorruptível, sem mácula, imacessível, está reservada nos céus para nós, para vós outros, como diz o texto. Ou seja, quando eu sou provado, não é? E provado no fogo, ou seja, nas experiências do dia a dia, Pedro está dizendo que isso é para que eu tenha essa herança que é sem corrupção, essa herança que é sem mácula, nada mancha, e ela jamais murcha. E mais, ele diz lá no final do seu texto, né? Para que sejamos exultados. E Pedro diz que nisso vocês são exultados, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Isso tudo, Pedro diz, vai ser apurado por fogo, e isso redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vejam, várias provações. Pedro está dizendo que a caminhada cristã vai ter várias provações, mas nós temos, portanto, uma herança reservada para nós. Ainda Pedro, nessa mesma carta, capítulo 4, versos 12 e 13, Pedro diz, amados, 1 Pedro 4, 12 e 13, amados, não estranheis o fogo ardente, olha lá, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos,
como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Ou seja, fogo ardente está destinado a provar-nos. Então, como é que nós pensamos no céu? Qual o tamanho do nosso pensamento sobre o céu quando enfrentamos provações? Segundo aspecto, qual a dimensão de eu pensar no céu, de você pensar no céu, de nós pensarmos nos céus, quando enfrentamos sofrimento e aflição? O apóstolo Paulo é um exemplo para nós. Quando ele enfrentava sofrimentos, ele olhava para o futuro, para o que estava reservado para ele. Ele estava totalmente convencido que Deus era poderoso o suficiente para capacitá-lo a cumprir fielmente seu ministério, até o dia em que fosse chamado para prestar contas. É por isso que Paulo escreve lá a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1 e verso 12. 2 Timóteo 1, 12, Paulo vai dizendo que está pensando no céu, mesmo em meio ao sofrimento e às aflições. Paulo diz, é por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, em meio a todos os sofrimentos que eu tenho passado, em meio às aflições que eu tenho passado, essas coisas que eu tenho sofrido, eu não me avergonho disso. Por quê? Eu sei em quem eu tenho crido. E ele está me guardando o meu depósito, a minha vida, até aquele dia, ou seja, o dia do encontro com Jesus, o dia do estabelecimento do reino eterno de Deus em Jesus Cristo. Então, queridos, como é que você pensa no céu quando você passa por sofrimento, por aflição? Terceiro, quanto é que você pensa no céu quando enfrenta perseguição? A perseguição em nossa sociedade ocidental é branda, tá? É leve, suave, comparada com as perseguições que outros irmãos enfrentam em outras partes do mundo. Talvez seja esse o motivo de não meditarmos no céu como deveríamos. Porque, recentemente, essa semana, tivemos notícia daquele casal de pastor e a esposa, né? Foi morto lá na Nigéria, né? Por serem cristãos. Então, nós não temos nesse nível, pelo menos no nosso país, não é? Dessa perseguição. E às vezes achamos que está tudo bem e não lembramos do céu, não pensamos no céu. Mas Lucas, não é? Diz que, em Mateus, né? No final da Sermão do Monte, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia. Falando em Lucas 6, 22 e 23. Vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Ou seja, Jesus está dizendo, né, e Lucas registrou isso e Mateus também, que é motivo de nós nos regozijarmos quando vier a perseguição. Note, quando formos odiados, expulsos, fomos injuriados, rejeitados, devemos pensar no céu, no galardão que está preparado no céu para nós. E o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4,18, diz o seguinte: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, ou seja, a Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. É o que diz Paulo. Quanto você tem pensado no céu em momentos de perseguição? Como eu falei, a perseguição literal aqui não temos, mas temos outros tipos de perseguição. Quando você é rejeitado por um amigo, por um familiar,
quando você é injuriado por um familiar, não é? Quando você comete uma falha, alguém diz, olha, ele não é crente, isso é perseguição a você e a mim. É quando se espera de nós e nós não fazemos, vem outra vez cobrança para nós. Isso é uma certa perseguição. Em quarto lugar, quanto você pensa no céu quando enfrenta a morte? O apóstolo Paulo refere-se à sua morte iminente, como uma partida, não é? Lá em 2 Timóteo 4,6, e ele disse, né, está chegando a hora, e eu já estou pronto como oferta de libação, mas Paulo vai dizer, eu combati o bom combate, guardei a fé e acabei a carreira, né? Portanto, eu estou pronto para chegar a esse momento da morte. Quando ele pensava em morrer, não é? Deixar a sua habitação aqui terrena, ele olhava adiante para o seu novo e glorioso corpo ressurreto. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo, eu sei que vai chegar esse momento, está chegando esse momento, e quando ele chegar, eu vou pensar muito mais no céu. Eu já penso agora e vou pensar muito mais, porque eu sei que vou receber um novo corpo glorioso e ressurreto. Não é? Esse corpo, no caso de Paulo, não terá mais esse espinho na carne. Não é? Será um corpo agora incorruptível. Então, quando enfrenta a morte, pensa nisso. É bem verdade, nós não enfrentamos a morte aqui no sentido literal, né? Mas a morte vai chegar para nós. Todos nós vamos morrer um dia, né? Mais cedo ou mais tarde, vai chegar isso para nós. Quando nós enfrentamos a morte, né? Começamos a pensar sobre isso, por que às vezes é tão difícil para nós pensarmos na morte? É porque nós estamos agarrados, presos, com os pés fixos aqui na terra, e achamos que aqui será um paraíso. Então, nós nos esquecemos de pensar no céu. A verdade, queridos, e pensem nisso, é que o céu é um lugar glorioso para nós. É onde vamos estar com Cristo para sempre. Então, a morte, portanto, quando ela vier, nós devemos pensar sobre isso, pensar sobre a morte. É algo que está destinado para nós, mas a morte deve nos fazer pensar no céu. Em quinto lugar, quando enfrenta a morte de um amado, né? De alguém amado, de um parente nosso, de um familiar. O que é que nós podemos pensar no céu sobre isso? Qual o grau de pensamento do céu que vem à nossa mente quando enfrentamos a morte de um amado? Há consolo para nós quando os parentes, irmãos e amigos morrerem em Cristo. Isso nos dá um certo consolo, é verdade. Porque sabemos que eles vão estar com Cristo eternamente. Eles se encontram nos braços do Pai, não é? Para onde nós iremos também. E Salomão lembra, não é? Claramente, lá em Eclesiastes, que há valor em prantear até por aqueles que estão perdidos. E por quê? Porque nós cremos que Jesus Cristo morreu, ressuscitou dos mortos. Ou seja, quando a gente está num momento de luto ou num funeral, para nós aqui, na nossa cultura, devemos pensar sobre a vida, sobre nós. Ou seja, isso vai chegar para mim também, e vai chegar para todo mundo. E se é um ente querido, né, um parente próximo, alguém que nós amamos, nós temos que olhar para isso e saber que ele está nos braços do Pai. Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 14 a 18, e no final ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, as palavras que ele vai dizer antes, né? Se cremos, Jesus morreu dos mortos, todos mortos, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, e vai tratando disso tudo, ou seja, do momento final, quando ele vem buscar a sua igreja, e os mortos vão ressuscitar, vão ressurgir primeiro. Ou seja, quando nós enfrentamos a morte, e a morte de entes, de parentes, de pessoas que nós amamos, nós temos que pensar nisso, de que se estão em Cristo, estão com Cristo, e nós um dia nos encontraremos com eles. Uma sexta maneira, ou aspecto do quanto nós pensamos no céu. Quanto você pensa no céu quando enfrenta a tentação? As tentações para nós amarmos
os prazeres, mais do que amamos a Deus, são poderosos em nossos dias. As gratificações, né, da carne estão em todo o nosso redor. E a tentação é muito forte para nós nos agarrarmos a essas gratificações que o mundo oferece. Mas aí, quando isso vem, temos que pensar no céu. Temos que pensar no céu. Moisés olhou lá para frente, não é? Olhou para o futuro e abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Não é? Abriu mão de sua riqueza e reputação, pois tinha um sistema eterno de valores, não é? Que estava com Deus. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 24 a 26, escreve o seguinte: pela fé, notem, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque, note aí, porque contemplava o galardão. Ou seja, Moisés resistiu, Moisés fugiu, Moisés rejeitou as tentações do Egito, porque contemplava o galardão. Portanto, querido irmão, querida irmã, quando a tentação vier, e elas virão, pense no céu, no galardão que você tem no céu. Rejeite, recuse, fuja das tentações, porque você tem um lugar assegurado no céu, se você é salvo, regenerado pelo sangue de Jesus Cristo. Quanto é que você pensa no céu quando você enfrenta decepções quanto à sua vida aqui na terra? Não é? Um propósito que nós enxergamos no livro de Eclesiastes, lendo Eclesiastes, né, é que a vida na terra, na melhor das hipóteses, Salomão diz que é vaidade. Então, por que nos apegarmos tanto a esse aspecto da vaidade? Ele diz que a recompensa na terra são muito poucas. Por isso que precisamos pensar no céu. E Paulo escreve aos Coríntios e também nos faz pensar sobre isso. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Atente para a leitura, acompanhe a sua Bíblia. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Portanto, quando passarmos, né, por decepções quanto à nossa vida, e nós vamos decepcionar pessoas, e vamos nos decepcionar com pessoas, nós temos que pensar nas coisas do céu, que são eternas, as coisas que se não veem. Essas que nós vemos são temporais, passageiras. As decepções também são passageiras, mas as coisas do céu, as coisas do alto, como diz Paulo aqui em Colossenses, essas são eternas. E nós devemos pensar sobre ela. Quanto você pensa no céu quando está ou quando estiver diante das instruções dadas por seu líder espiritual? O que é que você pensa no céu quando você recebe uma instrução que vem do seu líder espiritual, que tem base na Escritura Sagrada? É dever nosso pensar nessas recompensas eternas e daqueles que são espiritualmente responsáveis por nós. Veja o que Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses: pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos?
na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. O que é que Paulo está dizendo aos irmãos de Tessalônica, que também dirá aos filipenses? São vocês que trazem alegria para mim. São vocês que me dão essa condição de, na presença de Jesus, ele está recebendo essa alegria, de ter cuidado de vocês. Mais ou menos o seguinte, eu poderia dizer, eu fico alegre, fico feliz, enquanto pastor, não é? Guia, líder espiritual da Igreja Batista Memorial de Campina Grande, quando eu sinto que meus irmãos, minhas ovelhas estão se satisfazendo e estão seguindo as instruções que eu as dou, baseado na Escritura Sagrada. Isso alegra o coração do líder. Isso traz esse espírito de renovação do líder, que Paulo diz, né? Na presença de Jesus Cristo na sua vinda, eu vou olhar e saber que tenho algo a apresentar diante de Deus, as minhas ovelhas, as quais ele me deu para cuidar, para pastorear. E o autor da carta aos Hebreus traz uma advertência para os membros. Atentem, queridos. Hebreus 13, 17. Diz o seguinte: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ou seja, obedecer aqui é seguir as instruções do seu guia, né? Daquele que o Senhor colocou para guiar. E ele vela por vossas almas e vai prestar contas dessas almas perante o Senhor. Portanto, pensem no céu quando receberem a instrução dos seus guias. Quando vocês recebem as nossas instruções através dos estudos, das mensagens, das orações, das meditações, pensem no céu. Não é? Isso é um preparo para você viver no céu. Outra maneira de pensar no céu. Quanto você pensa no céu quando é influenciado por um erro doutrinário? Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que o erro doutrinário está se tornando quase como o acerto doutrinário. Isso é muito perigoso para a igreja dos nossos dias. Tem se colocado, e isso é resultado da nossa sociedade, né, do mundo em que vivemos, que inverteu os valores. E isso tem chegado à igreja. A inversão desses valores, ou seja, o erro doutrinário está parecendo ser o acerto doutrinário. Isso deve nos fazer pensar sobre o céu. Ou seja, em última análise, o pecado que adentra a igreja, né? Quem vive para agradar as pessoas está especialmente inclinado a acreditar no erro no lugar da verdade. E, mais uma vez, isso tem sido muito sutil na igreja dos nossos dias. Não é? As mensagens que se tem à disposição hoje, né, com essa tecnologia da internet, né, do YouTube, né, Instagram e tantas mídias sociais, você tem acesso a milhares de mensagens, e muitas delas com erros doutrinários, mas que, se você não pensa no céu, observem, se você ouvir de alguém, né, e esses novos teólogos aí, né, os teólogos coach que estão aí nas mídias, um deles, né, diz lá que nós somos igual ou semelhante a Jesus e, portanto, igual a Jesus. Ou seja, nós somos tanto quanto filho de Deus como Jesus. Ora, isso é um erro. Nós somos filhos de Deus por adoção em Jesus. Então, se você pensar, mas será que isso vai me fazer pensar sobre o céu, eu achando que sou igual a Jesus, porque sou feito à semelhança de Deus? Isso me faz compreender o céu? Não. Então, o erro doutrinário pode nos levar para distante do céu e não para dentro do céu. Pensar no céu e na possível perda de recompensas, essa é a motivação que deve nos
impedir de abraçar a heresia? João escreve na sua segunda carta, capítulo 1, verso 8: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Ou seja, tenham cuidado, é o que João está dizendo, para que vocês não percam isso que eu já ensinei para vocês. E Judas, a epístola de Judas, versículos 24 e 25, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Ou seja, olhemos para Jesus, o ensino de Jesus. O erro doutrinário pode nos afastar de estar no céu. E, finalmente, quando enfrento o desânimo em minha caminhada cristã, o que é que eu penso no céu sobre isso? Uma das maiores curas para o desânimo é pensar no céu. Não é? O apóstolo Paulo alertou os coríntios para que vissem isso, para que não desistissem da fé, lembrando-os o desejo de Cristo de vê-los em glória, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Ou seja, quando você e eu estivermos como que desanimando da caminhada cristã, pensemos no céu. Não é? Eu recomendo que vocês assistam, né, o filme O Peregrino. Você vai compreender um pouco, que é baseado no livro de John Bunyan, né? O Peregrino. Ou seja, ele vai caminhando para o céu. Em vários momentos ele tem desânimo, não é? Tem empecilhos, tem tentações, mas ele caminha até chegar lá. Por quê? Tem o foco, a mente, o pensamento no céu. E por último, quanto você pensa no céu quando enfrenta a apatia espiritual? O empenho é possivelmente o melhor antídoto para a apatia. Quando você se empenha em cumprir o que o Senhor ensina, quando você se empenha em estudar a palavra de Deus, quando você se empenha a ter uma vida de oração diante de Deus, você vai deixando essa apatia espiritual, não é? Vai deixando de ficar acomodado, né? Achar que está tudo bem, eu já sei a minha morada no céu, eu tenho garantido, e você vai ficando apático espiritualmente, vai perdendo, né, a dimensão diante do Senhor. E vai perdendo a sua caminhada no sentido de entender aquilo que o Senhor tem preparado, que é o céu para nós. Pensai nas coisas do alto, é o que a palavra diz para nós. Queridos, diante disso tudo que nós colocamos, desses aspectos todos de pensar no céu, não é? Muitas vezes nós perdemos essa dimensão porque nós ficamos diante de pensamentos arrogantes sobre as minhas realizações, sobre aquilo que eu já fiz, ou sobre aquilo que eu estou fazendo. Isso é muito frágil, isso é fácil você se apoiar, se calcar nas suas realizações. Mas notem, a entrada no céu é nos garantida pela ação de Jesus Cristo. Só e somente só. Nenhuma realização minha vai me dar esse acesso. Não é? O profeta Isaías disse que, por melhor que sejam nossas ações, são como trapo de imundícia. Mas a ação de Jesus, a morte na cruz, nos dá essa garantia da entrada no céu. Nos faz pensar sobre o céu. Ou seja, o que é que nós precisamos fazer para estar pensando no céu? Vou só relembrar a vocês o que eu falei no início. A palavra, né, no versículo 1, buscai, é esforçar-se sinceramente por pensar nas coisas lá do alto. É isso que quer dizer essa palavra. Buscai é esse esforçar-se sinceramente por
é pensar nas coisas do alto. E no versículo 2, pensai é direcionar a mente na direção do céu. Ou seja, é eu colocar a minha mente para essas coisas que são do alto, as coisas que são de Deus. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e as outras coisas, ou estas coisas, no sentido que estavam falando lá no Sermão do Monte, serão acrescentadas. Pensemos, portanto, no céu. Vivamos na terra que estamos. Há muita coisa para nós fazermos, mas teremos um pouco o foco dessa pandemia, desses números do Covid, né? Morreu 150, 130 foi curado, chegou no hospital 3.000, ficou mais 2.000 fora, e a gente vai ficando pensando nisso o tempo todo, nos esquecemos de pensar na glória do céu. Ficamos olhando, a economia quebrou, não tem mais nada, quando voltar, o Brasil não será mais o mesmo, não terá mais emprego, e a gente vai se preocupando com isso, e esquece de pensar no céu, e no Deus que está no céu, e que é soberano, e é Ele que dirige todo o universo, é Ele que dirige nossas vidas. Se nós nos entregarmos ao Senhor, confiarmos nele completamente e sinceramente e plenamente, Ele nos dará a provisão de cada dia. Portanto, queridos, pensemos no céu, nas coisas do alto e na glória que teremos com o nosso Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda. Em nome dele nós falamos. Amém. Baixe sua cabeça, eu quero orar nesse instante com você. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que realmente ela tenha encontrado espaço, lugar em nosso coração, em nossa mente, que ela nos incomode durante toda essa noite e essa semana toda, Senhor, nos fazendo pensar no céu, nas coisas do alto, naquilo que tem valor eterno, Senhor, não nas coisas passageiras e efêmeras dessa vida. É verdade, nós vivemos nessa terra, Senhor, nós te glorificamos por isso, que em meio a tantos dissabores, tanta tristeza, nesse momento de pandemia, tantas pessoas que já tiveram suas vidas ceifadas, mas, Senhor, nós precisamos pensar no céu, na glória de que está contigo, Senhor. E, ó Pai Santo, coloca isso em nossa mente a cada dia, para que sejamos realmente cristãos, amadurecidos, que vivam na terra, mas que pensem no céu. Em nome de Jesus. Amém.